Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Passando um pouquinho a minha revolta do Nubank, eu fiz uma postagem de um caso agora há pouco sobre preenchimento de bigode chinês e eu já postei pensando em vir aqui falar um pouco e orientar os pacientes sobre isso, tá? Eu não sou a favor de preenchimento de bigode chinês e eu vou explicar por quê. O bigode chinês, ele aparece com o peso da face. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo sustentação da face e o bigode chinês, ele começa a pesar aqui, por isso que marca, tá? Então, quando a gente preenche o bigode chinês, na verdade, você não tá tratando nada, você não tá resolvendo o problema. Você vai viver preenchendo, não vai chegar a lugar nenhum, não vai melhorar. Então, eu sempre explico para o paciente isso, deixo muito claro, mas no caso dessa paciente específica, inclusive, eu indiquei a ela e ela vai. Então, eu indiquei a ela e ela vai fazer a lipofacial. Por quê? Na lipofacial, eu consigo trabalhar essa região para tirar o peso do bigode chinês, eu consigo esculpir essa área aqui e eu consigo trabalhar esse volume de gordura aqui. Então, entra num conceito de esvaziamento de face, que é o ideal. À medida que nós vamos envelhecendo, nós temos coxins de gordura superficiais aqui na face, que eles aumentam de volume. Por isso que você tem aquela sensação de começar a ficar com o rostinho mais redondo. Então, o ideal é trabalhar o esvaziamento de face, para depois refinar alguma coisa com preenchedor. E não entupir o rosto de preenchedor, né? Porque existem uma série de complicações com excesso de preenchedor que a gente vai vendo ao longo do tempo. Então, o ideal, o mais saudável é realmente remover o volume da face. Então, o ideal é realmente remover o volume da face para depois pensar nesse refinamento aí com preenchedor. E por que eu fiz o bigode chinês dela? Porque ela entendeu o conceito de tudo isso, ela vai fazer o procedimento no melhor momento, quando ela estiver de férias, só que tá incomodando muito ela. Então, assim, mesmo assim, eu faço um preenchimento bem foi 1 ml só, tá? Eu fiz um pouquinho aqui também para reduzir um pouquinho do sorriso triste, né? Ela até brincou, nossa, tá rendendo aí, por quê? O ideal é suavizar, não é suflar o rosto do paciente, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso porque eu tenho muita procura para preenchimento de bigode chinês, tá? E preenchimento de bigode chinês não é a solução. Além da questão do esvaziamento de face, a gente consegue melhorar a sustentação a longo prazo também, fazendo aplicação. Então, fazendo a longo prazo aplicações de bioestimulador de colágeno, porque aí a gente consegue devolver um pouquinho da sustentação da face, né? Aliás, eu sempre falo, bioestimulador de colágeno é igual tomar água, né? É extremamente necessário, é ótimo para a sustentação da pele e precisa aderir a essa rotina, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho sobre o bigode chinês. Já faz tempo que eu queria abordar sobre esse assunto e até aproveitei que eu tive uma paciente hoje com essa indicação e qual é a melhor solução para ela e o que vai ser feito para poder elucidar muito bem para vocês qual que é a melhor opção nesse caso, tá bom? Boa noite.